E nós continuamos na série de vídeos falando sobre as festas do Senhor. Nós já falamos sobre a festa da Páscoa, sobre a festa de pães asmos, nós já falamos sobre a festa das primícias. No vídeo anterior nós falamos sobre as consequências, as realizações da festa das primícias, e o que Jesus cumpriu, o que Jesus está cumprindo e o que Jesus realizará na última semana de Daniel. Nós falamos sobre as três primeiras festas do Senhor. Agora nós vamos falar sobre a festa de Pentecostes. Você sabia que essas 4 festas que eu acabei de citar, Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes, essas 4 festas, elas são festas que Jesus já cumpriu de maneira profética, e agora Jesus vai preparar a sua igreja através da festa de Pentecostes para realizar a festa das trombetas. Você sabia que a igreja, ao longo desses 2000 anos, está vivendo a festa de Pentecostes, o resquício daquele derramar que aconteceu lá em Atos capítulo 2? A igreja está revestindo de poder ao longo das gerações, só que no final dos tempos, nós vamos ver o ápice deste derramar do Espírito, as últimas chuvas, a chuva serôdia, para que a igreja esteja revestida de poder e toque as trombetas. Hoje, nós vamos falar sobre a festa de Pentecostes. Nós vamos falar sobre as 2 testemunhas. Queridos, fica comigo nesse vídeo até o final, porque na festa de Pentecostes existem revelações preciosas para as nossas vidas hoje e para a igreja em um tempo, em um futuro muito próximo. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei em vídeos anteriores, as festas do Senhor, em seu significado original, na palavra original, significa tempos determinados. Você vai ver vários textos mostrando que as festas do Senhor representam tempos determinados. Essas festas, elas foram celebradas de maneira literal lá na época de Moisés. O Israel, na época de Moisés, celebrou as 7 festas do Senhor, mas cada uma dessas festas eram moedes, eram tempos determinados ou tempos proféticos que Jesus realizou, que Jesus está realizando e que Jesus realizará. Olhando para essas festas como tempos determinados, como tempos proféticos, nós estamos vivendo a festa de Pentecostes. Deus está selando os seus filhos, inclusive é um dos significados da revelação dos 144.000 selados. A igreja está sendo selada, a igreja está sendo revestida pelo Espírito Santo. Ainda está acontecendo uma grande colheita. Você lembra que na festa das primícias, que eu falei no vídeo anterior, as primícias da colheita eram separadas para Deus. E você vai ver que na festa de Pentecostes, essa colheita ainda está sendo feita, por quê? Porque nós estamos vivendo o período da festa das trombetas, nós estamos vivendo ainda o período da festa de Pentecostes. E o que isso significa? Significa que Deus está revestindo a igreja com o Espírito Santo, está selando os seus eleitos e ainda está colhendo ainda está colhendo o trigo. A igreja representa o trigo ainda está sendo colhido, os selados ainda não cessaram. Por quê, queridos? Porque vai chegar em um determinado momento em que vai acabar esta colheita. Não vão existir mais pessoas sendo colhidas, pessoas sendo eleitas, pessoas sendo seladas. É por isso que nós precisamos estar atentos ao cumprimento profético da festa de Pentecostes. Eu falei trombetas, mas é Pentecostes. Ainda na festa de Pentecostes está sendo colhido o trigo do Senhor, a igreja eleita. Primeiro vai lá comigo em Levítico. Levítico capítulo 23, vamos ler dos versículos 15 ao versículo 17, que diz assim: Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas, de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Presta bastante atenção aqui, porque eu estou mostrando para você a ordenança que Deus deu a Moisés na celebração da festa de Pentecostes. Ele está dizendo, olha, vocês precisam levar essas ofertas ao Senhor e até o imediato ao 7º sábado contareis 50 dias.
Então, a festa de Pentecostes, ela era celebrada após 50 dias, ou contava-se 7 semanas e mais um dia, 50 dias, por isso Pentecostes, após 50 dias era celebrada esta festa de Pentecostes. Primeira, festa da Páscoa, segunda, festa de Pães Asmos, depois primícias e depois a festa de Pentecostes. Eu vou colocar aí na tela para vocês, para que vocês entendam mais ou menos esse desenho aí, ele mostra como que funcionava ali, né, as datas. E queridos, eu preciso que você olhe com muito carinho para essas datas, porque nós vamos ver que até as datas, ou a distância de uma festa para outra, também tem um significado profético para o final dos tempos. Como eu falei, a festa da Páscoa, ela era celebrada no dia 14 do 1, depois no dia 15 do 1, era celebrada a festa de Pães Asmos. Logo, no dia imediato, era celebrada a festa das primícias, e ali contava-se 50 dias, então era celebrada a festa de Pentecostes. 7 semanas e mais um dia, no total 50 dias. Por isso que se chama Pentecostes, a festa após os 50 dias, e na realidade acontecia ali, né, após os 50 dias das primícias. Era colhido ali, né, as primícias eram colhidas, tinha que ser colhidas as primícias, essas primícias eram colhidas e após 50 dias era celebrada a festa de Pentecostes. Queridos, antes de Deus revestir a sua igreja de poder, nós precisamos entender que nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus, nós temos que aceitar as primícias. Isso aqui é muito profundo, porque assim como eles celebravam primeiro a festa das primícias e era entregue as primícias, Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele é as primícias dos que morreram e ressuscitaram. Para que você seja revestido de poder, para que você receba o Espírito do Senhor em seu coração, para que você seja tocado pelo Pentecostes, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, mesmo caindo no domingo, a festa de Pentecostes era considerada como um grande sábado. As festas, elas eram regidas pelo calendário lunar. E às vezes, queridos, eles olhavam para as fases da lua e eles viam que não era momento ainda de celebrar. As fases da lua precisavam estar alinhadas de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Por quê? Porque às vezes acontecia de a festa de Pentecostes ser celebrada numa quinta-feira, por exemplo. Não importava. Se o dia da festa de Pentecostes caía na quinta-feira, aquele dia era considerado como se fosse um grande sábado. Porque era feriado. Era um dia separado. Por que grande sábado? Fazendo referência ao grande sábado, que é o reino milenar, que representa também a festa dos tabernáculos, e nós estaremos falando a respeito dessa festa maravilhosa também. Independente do dia, não importava. O 50º dia caía num determinado tempo, a festa de Pentecostes era considerada como um grande sábado. Dia de celebração como estatuto perpétuo. Nessa festa, um pouco diferente que acontecia na festa das primícias, o povo colheria os primeiros frutos da terra, os primeiros trigos, e fariam 2 pães com farinha e azeite e um pouco de fermento. Eu preciso que você preste muita atenção, queridos, porque eu fico feliz, eu fico alegre, porque aqui esses 2 pães, eles representam as 2 testemunhas do Senhor. Eu não sei se você lembra, mas eu falei em vídeos anteriores sobre a festa de Pães Asmos. Ali os pães, eles precisariam ser preparados sem fermento. Existia ali até uma regra para que aqueles pães fossem cozidos sem fermento. Não era permitido nem a fermentação natural. E por que eu estou falando isso? Porque agora, na festa de Pentecostes, os 2 pães, eles eram cozidos, eles eram preparados com um pouco de fermento. E aqui nós vemos por que esses 2 pães, eles representam as 2 casas de Israel ou as 2 testemunhas. Porque as 2 casas de Israel são pessoas que ainda são pecadoras, como eu, como você. Os 2 pães preparados com fermentos são pessoas que ainda são pecadoras, mas vão ser ungidas, vão ser untadas com azeite. Você olha que na ordenança do Senhor, este pão, esses 2 pães com farinha e azeite, eles deveriam ser preparados com um pouco de fermento, e eles tinham que receber um pouquinho de azeite por cima deles. Então, os 2 pães, eles tinham um pouco de fermento,
porque eles representam os homens que serão untados, ungidos com azeite. Com azeite. Homens fracos e falhos, pecadores como nós somos, mas serão untados, ungidos com azeite, porque eles vão ser, eles estão sendo colhidos, né? Como aqueles que fazem parte da festa de Pentecostes. As duas testemunhas, como esses dois pães, são homens, mulheres, são pecadores, vão receber a unção de azeite, vão ser revestidas do azeite do Senhor para serem testemunhas do Senhor. Então, assim como na época de Israel, na época dos primeiros discípulos, assim como na época dos primeiros discípulos, eles foram revestidos de poder, eles começaram ali a ser revestidos de poder e até hoje Deus está separando esses dois pães, Deus está preparando essas duas testemunhas, porque a festa de Pentecostes ainda não acabou. Vai lá comigo agora em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Um texto super conhecido, queridos, e às vezes nós não fazemos as conexões corretas, porque Deus está mostrando. Aquele dia, no dia do derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2, ele não é chamado de Pentecostes por causa do derramar do Espírito, mas Deus derrama ali o Espírito por causa do dia de Pentecostes, por causa das festas do Senhor. Você percebe aqui como esse texto é profético? Olha lá, vai lá comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu mostrei para você aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles foram revestidos de poder. Deus para cumprir o tempo determinado, Jesus para cumprir os seus tempos determinados, os seus moedes, no dia da festa de Pentecostes, que estava sendo celebrada lá na época dos discípulos, caiu na data exata, ali Deus decide cumprir este moed, este tempo determinado. A partir daquele momento, todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de fato, de verdade, esse é revestido pelo Espírito Santo. O Espírito de Jesus Cristo em nossos corações, para nos selar e para nos guiar para o caminho da vida eterna. Então, queridos, a festa de Pentecostes representa o derramar do Espírito do Senhor, e ao longo desses 2000 anos, a igreja, as duas testemunhas, a igreja feita, né, a igreja revestida de poder, judeus e gentios, esses dois pães que foram untados, ungidos lá na época de Moisés, como sombra, como figura, são a igreja que está... Essa é, né, a igreja que está participando da festa de Pentecostes. Os dois pães ungidos que representam judeus e gentios, as duas testemunhas do Senhor que estão registradas. Zacarias capítulo 4, Oséias capítulo 1, versículo 11, Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, os 144 mil selados, as duas casas de Israel que fazem parte das 12 tribos do Israel da promessa, não esqueça disso. Por isso, mais uma vez, eu reitero, as duas casas de Israel, né, o ensino das duas casas de Israel que nós precisamos continuar aí estudando. Agora vai lá comigo em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos ler apenas o versículo 16. Romanos 11, versículo 16, que diz assim: E se foram santas as primícias da massa... Olha isso aqui, linguagem das festas do Senhor. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aqui, o apóstolo Paulo está usando a linguagem das festas para falar sobre a salvação de judeus e de gentios. Nós fazemos parte dessa massa. Que massa é essa? Esses dois pães, registrados lá pela festa de Pentecostes. Os dois pães que os israelitas precisariam, né, eles precisariam separar, eles precisariam preparar esses dois pães para que esses dois pães, como sombra, figura, né, da salvação de judeus e gentios, as duas testemunhas do Senhor que estão sendo untadas com azeite para o final
dos tempos. Aliás, ao longo desses 2000 anos, né? Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador fazem parte da família de Deus. Então, queridos, a festa de Pentecostes representa o tempo determinado que nós estamos vivendo. Esse tempo determinado começou lá no primeiro derramar do Espírito Santo com as primeiras chuvas. As chuvas temporã. Mais uma vez, usando aqui a linguagem da agricultura. As primeiras chuvas temporã, que foram ali derramadas lá na época dos primeiros discípulos. Atos capítulo 2 registra isso. E ao longo desses 2000 anos, até as últimas chuvas, as chuvas serôdia, que vão amadurecer o fruto, e aí todos os eleitos, todos os selados do Senhor vão ser finalizados ali, né? Quando acabar a festa de Pentecostes, em seu sentido profético, se inicia a festa das trombetas. E ali, em um determinado período, quando começar a anunciar as trombetas, essa colheita vai acabar, o selamento vai acabar, os eleitos do Senhor, aqueles que recebem o Espírito Santo, não vão mais existir. E aí a igreja estará sendo preparada para tocar as trombetas. Alguns acreditam que é no início da festa das trombetas. Eu, particularmente, acho que ainda demora um pouquinho em relação à última semana de Daniel, mas é um entendimento maravilhoso que nós precisamos meditar. Quando acabar a festa de Pentecostes, vai acabar ali o colhimento, né, a colheita dos eleitos, os selados, e se iniciará a festa de Pentecostes. Se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você está sendo revestido do poder do Espírito Santo. O Espírito de Jesus habita em seu coração e ele está te preparando para ser uma testemunha do Senhor, aí onde você vive, aí onde você mora. E essas duas testemunhas vão estar agindo com poder e graça debaixo do azeite dourado, a unção especial, as últimas chuvas para a última semana de Daniel. Bom, queridos, esse é o significado da festa de Pentecostes. Deus está untando os seus filhos com azeite e preparando essa igreja, esses escolhidos, né? Esses que são eleitos para o final dos tempos. Linda a revelação da festa de Pentecostes. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre a festa das trombetas. Por isso eu sugiro que você continue assistindo os vídeos na sequência e sempre assista às sugestões dos estudos que estão conectados a essas meditações das 7 festas do Senhor. Mais uma vez eu te agradeço pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo nas próximas meditações.